Candidato, o adversário do senhor nesse segundo turno, ele tem focado muito na questão da falta de experiência, né? Alegando que o senhor é um jovem político de 27 anos e não teria experiência no executivo. Uma vez o senhor sendo eleito, eu queria saber qual vai ser a prioridade, número 1, em relação à gestão do município, o que o senhor pretende fazer, e em relação ao equilíbrio das contas públicas, qual que vai ser a sua primeira medida? Perfeitamente. Olha, primeiramente agradecer a Cíntia pela pergunta e... Opa, quase que eu derrubo meu microfone aqui. Agora, se você quiser ficar sem ele, pode deixar... Sem o ponto, sem né? o ponto. Microfone. Isso, o microfone. Gente, primeiramente agradecer a Cíntia pela pergunta importantíssima, e deixar claro uma coisa. A experiência que o prefeito Fuad tem, eu não quero. Experiência de ter feito parte de todos os grupos políticos mais podres de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil, eu não quero. Experiência de ter feito o contrato desastroso do ônibus metropolitano, que foi replicado para fazer o contrato de ônibus de BH, que a gente sofre as consequências disso até hoje, eu não quero. Experiência de mentir para a população e dizer que tem tolerância zero com empresas de ônibus, quando na verdade está sendo financiado pelos empresários do setor, eu não quero. Experiência de colocar 5 secretários de educação em 2 anos, esse último que responde por improbidade administrativa com o IDEB despencando, eu não quero. O que eu tenho é ficha limpa. O que eu tenho é disposição para mudar a cara de Belo Horizonte. Me foi perguntado qual seria a minha primeira medida como prefeito. Assim que eu chegar na prefeitura, eu vou fazer o raio-x de todos os contratos da PBH. Vamos auditar esses contratos, vamos tirar todos os esqueletos do armário para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizontino. Porque uma prefeitura com um orçamento de quase 20 bilhões de reais não pode prestar o serviço público de má qualidade que a gente vê hoje. Não pode virar para o pai e para a mãe de cerca de 1.600 crianças e dizer que não tem vaga na educação infantil. Não pode virar para o paciente que precisa de um atendimento especializado, de uma cirurgia eletiva, e dizer que o tempo de espera vai ser de meses, em muitos casos até de anos. Não pode dizer para o cidadão que segurança não é com ele, que não há nada que ele possa fazer. Então nós vamos estancar o ralo da corrupção para que sobre recurso para o que realmente é necessário: saúde, educação, segurança e transporte. E por fim, em relação à experiência, eu digo o seguinte: o prefeito, ele não precisa saber tudo, ele precisa se cercar daqueles que saibam. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu tenho total autonomia para montar o secretariado mais técnico da história de Belo Horizonte. Todos aqueles que vão assumir as nossas secretarias, nossas subsecretarias, serão especialistas em cada área, para que a gente possa prestar o serviço que você precisa e merece. E tenho ao meu lado uma pessoa que é experiente e complementa muito a nossa chapa, que é a Coronel Cláudia. Candidato, vou aproveitar que o senhor citou a questão do transporte público, né, do financiamento que estaria sendo feito por empresários à campanha de Fuad Numan. Esse também é um ponto que o senhor toca ali na propaganda eleitoral. E em relação a isso, o contrato vai vencer, a gente já falou com o senhor aqui, tanto no debate quanto no primeiro momento sabatina, lá no primeiro turno, e o senhor disse que o contrato vai ser revisado e que pode ser cancelado. É uma medida que o senhor ainda mantém? Mantenho, 100%. Como eu falei, gente, nós vamos fazer o raio-x de todos os contratos. Isso inclui a BH Trans. Eu vou fazer o que o Calil prometeu e não teve coragem, que é abrir essa caixa preta. Esse contrato foi feito na época do governo do PT, em 2008, no apagar das luzes da prefeitura do Fernando Pimentel. Tem diversos indícios de irregularidade e o prefeito nada fez, porque está no bolso das empresas de ônibus. Então, eu não tenho receio algum de suspender ou mesmo rescindir esse contrato. E o próximo contrato que nós vamos fazer para BH, eu vou abrir um processo de concorrência ampla para que empresas de todo o país possam apresentar as suas propostas e a gente vai buscar o preço mais justo com o melhor serviço prestado. Eu acho importante fazer esse alerta e de fato estou fazendo na campanha de rádio e televisão. Gente, o próximo prefeito vai definir o contrato de ônibus em Belo Horizonte. O Fuad é financiado pelos empresários de ônibus. Vocês acham que se ele for reeleito, ele vai montar esse contrato de acordo com seus interesses ou de acordo com os interesses de quem está bancando a campanha dele? Eu não estou no bolso de empresário de ônibus, eu não tenho rabo preso com ninguém e eu vou fazer o melhor contrato para você, cidadão. Falamos aqui na pergunta da Cíntia Castro sobre contas públicas. Eu queria entrar um pouco mais nesse assunto e juntar com uma questão que o senhor mencionou pelo menos 2 vezes e também na sua campanha eleitoral: estancar o ralo da corrupção.
De um orçamento de quase 20 bilhões de reais, quanto é que o senhor enxerga exatamente, ou nos setores, inclusive, eu gostaria que o senhor especificasse, onde é que isso acontece na Prefeitura de Belo Horizonte? Como é que isso se materializa, deputado? Eu já vi alguns exemplos que o senhor mencionou, inclusive em conversas aqui conosco nas sabatinas anteriormente, mas o que o senhor vê efetivamente que, assim, é um gasto ou que se transforma em corrupção e que pode ser transformado em outra coisa na Prefeitura de Belo Horizonte? Olha, o que acontece, Guilherme? A gente, de fato, precisa fazer a auditoria desses contratos. Eu não consigo dizer quanto desses 20 bilhões nós estamos perdendo no ralo da corrupção. Mas a gente vê os diversos indícios de irregularidade no contrato de ônibus, que o prefeito finge que não chega até ele. A gente vê, por exemplo, a questão da Lagoa da Pampulha, sabe? Nos últimos 20 anos foram gastos mais de 1,4 bilhão para a limpeza da lagoa. Só que o prefeito, o sistema político atual, não tem interesse em solucionar o problema. Por quê? Porque a lagoa se tornou uma fonte inesgotável de dinheiro público. Qual que é o último capítulo dessa história? O prefeito renovou o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha por 22 milhões de reais sem licitação, contrário ao parecer do Ministério Público. O Ministério Público se manifestou, orientou: prefeito, o senhor tem que abrir um processo de concorrência. Ele ignorou, peitou o Ministério Público, foi lá e renovou sem licitação. Qual a desculpa dele? Seria a única empresa no Brasil capaz de fazer a limpeza da lagoa. Mentira! A Chart Industries, que está fazendo a limpeza do Rio Tietê lá em São Paulo, está dando resultado, veio aqui em BH 2 vezes, não conseguiu falar com ninguém da prefeitura. Por quê? Porque a intenção era direcionar o contrato para uma empresa que certamente deve ter algum relacionamento com o prefeito. Então a gente precisa acabar com essa maneira de fazer política e, de fato, respeitar o dinheiro do contribuinte e fazer política de acordo com os interesses do cidadão. Vou me estender aqui na Lagoa da Pampulha, Thalita, claro, só para aproveitar a resposta do candidato. O que o senhor considera que é necessário fazer e que fará, se eleito for candidato? É preciso suspender o contrato, fazer outra avaliação e outra busca, é manter o contrato e os pagamentos já previstos. O que fazer neste caso da Pampulha? Ô Guilherme, assim como o contrato de ônibus, vamos auditar esse contrato, que eu entendo que ele já é viciado no seu início, porque não cabe uma dispensa de licitação, e, se for possível, sim, suspensão desse contrato e abrir um processo de ampla concorrência. E não só o contrato de limpeza da lagoa. Isso é uma construção que precisa ser feita junto ao governo de Minas, e já conversei com o governador Romeu Zema sobre isso, a própria questão da Copasa, para a gente fazer a ligação das casas no entorno da lagoa, para a gente impedir o despejo de esgoto in natura na lagoa. Você precisa trabalhar por uma solução definitiva. Hoje a prefeitura não faz nada, a prefeitura paga a fatura da empresa que está ali enxugando gelo, recebendo o seu dinheiro, o dinheiro que é nosso, que nós estamos pagando através dos impostos, e a lagoa continua suja, cheirando mal, é assoreada, e a gente perde o nosso principal cartão postal. Tomou frente da CPI da Lagoa da Pampulha o vereador do Partido Novo, Braulio Lara, que aliás foi reeleito e que se empenhou durante alguns meses nesse trabalho. Se eleito for, o senhor pretende trabalhar em conjunto com o vereador, não só com ele, né, mas com aqueles que participaram dessa CPI? Com certeza, quero conversar com todo mundo que fez parte da CPI, inclusive parabenizar aqui o trabalho do vereador Braulio Lara, uma pessoa por quem eu tenho muita consideração, inclusive está nos apoiando agora nesse segundo turno. E é até importante deixar claro, Thalita, para a gente mostrar para o cidadão a canalice desse prefeito e da sua gestão. Foram preciso 2 CPIs para tratar de Lagoa da Pampulha, porque o Braulio fez o relatório da primeira CPI e a prefeitura entrou em campo com a máquina pesadamente para que esse relatório não fosse aprovado. E aí foi necessário fazer uma segunda CPI, agora com o relatório aprovado, apontando todas as irregularidades da Lagoa da Pampulha. Eu até faço o convite, porque a campanha eleitoral tem muita gente que não acredita nas coisas, tem muitas mentiras por parte do prefeito e tem gente que acha que eu estou mentindo também. Dá um Google, pesquisa sobre a CPI da Lagoa da Pampulha, pesquisa o relatório do vereador Braulio Lara, procura saber que o Ministério Público orientou o prefeito a não renovar o contrato sem licitação. Infelizmente, o que a gente está vendo ali é muita falcatrua. Tenho total disponibilidade para construir essa solução junto ao Braulio Lara e todos aqueles que queiram a melhoria da nossa lagoa.